Oi pessoal, tudo bom, turminha? Paz e bem para todos. Hoje nós vamos continuar mais um pouquinho da nossa aula de português, tá? Nós vamos dar continuidade no livro e a gente vai trabalhar um assunto que é muito legal, que se chama formação de palavras, tá? Se vocês voltarem a cabecinha para funcionar um pouquinho, antes da gente dar essa parada, nós tínhamos feito lá no livro de português, na página 57, nós formamos famílias de palavras a partir de uma determinada palavra. Por exemplo, a gente usou a palavra gelo e com ela nós formamos gelado, geloso, geladinho. Foram palavras, a gente chama da mesma família, porque elas são todas relacionadas ao mesmo assunto do gelo. Nós também usamos a palavra jeito, e aí nós fizemos jeitinho, jeitoso, ajeitar. Nós fomos formando palavrinhas todas da mesma família, porque todas estão relacionadas com a palavra original, jeito. Vamos então dar continuidade a essa atividade que a gente fez lá atrás, que foi uma preparação para essa aula de hoje de formação de palavras. A gente tem algumas formas de formar palavrinhas novas. E uma dessas formas é a gente colocar pedacinhos antes da palavra, para a gente poder criar uma nova palavra. Por exemplo, se eu tenho a palavra passar, se eu colocar um pedacinho antes e eu colocar ultrapassar, eu formo uma nova palavra, certo? Vou colocar ela ali para a gente depois criar uma forma de classificar essas palavrinhas, tá bom? Vamos pensar uma outra palavra. Se eu tenho a palavra terreno, terreno vem de terra, né? E aí, se eu colocar na frente extra, eu formo extraterreno. Extraterreno vai querer dizer pra gente que tá além da terra, além daquele espaço, daquele terreno. Se eu ponho, por exemplo, se eu pensar na palavra fazer, e se eu colocar um pedacinho antes, eu colocar des antes, eu formo desfazer. Desfazer vai ser exatamente o contrário de fazer. O pedacinho des significa uma negação. Eu estou desfazendo aquilo que eu fiz, tá? E se eu penso em feliz? Se eu colocar um pedacinho antes, eu vou ter infeliz. Infeliz é o contrário de feliz. Se eu tenho, então, esse pedacinho que eu ponho antes, o in, ele muda completamente a palavra que eu tô querendo fazer. Mas será que eu só formo palavras a partir de colocar pedacinhos antes da palavra? Será que também a gente não pode colocar palavrinhas, pedacinhos, depois da palavra? Vamos pensar? Vamos então conhecer algumas palavras que a gente pode formar colocando pedacinhos depois da palavra. Por exemplo, se eu tenho a palavra voz, tá? Se eu colocar um pedacinho depois, eu formo vozeirão. Vozeirão é uma voz forte, uma voz bem grossa, bem forte. É o aumentativo de voz. Esse aumentativo eu formo colocando um pedacinho depois da palavra. Outro exemplo, quer ver? Se eu tenho a palavra lugar, se eu coloco um pedacinho depois, eu formo lugarejo. Lugarejo é um lugar pequenininho, é um lugar menor. É uma forma do diminutivo da palavra lugar, tá? Quer ver? A gente tem um outro exemplo que a gente pode formar, por exemplo, se eu tenho a palavra cruel. Com a palavra cruel, se eu colocar dade no final, eu formo crueldade. Crueldade é uma forma
da pessoa agir. Ela está agindo de uma maneira má, de uma maneira cruel, com crueldade, ok? E, do mesmo jeito que a gente formou ali com a palavrinha feliz, nós formamos o infeliz colocando um pedacinho antes da palavra. Mas será que se eu colocar um pedacinho depois eu também formo uma outra palavra usando a palavra feliz? Olha para vocês verem. Felizmente. Felizmente eu coloquei o pedacinho mente. E aí eu formei uma outra palavra usando feliz. Viram que legal? Mas será que isso, no português, recebe algum nome? Com certeza, recebe um nome cada uma dessas formações de palavras. Quando a gente forma uma palavrinha através de pedacinhos que a gente coloca antes da palavra, nós vamos falar que a palavra ela ganhou um prefixo. Prefixo é o pedacinho que vem antes da palavra e vai ajudar a gente a formar uma nova palavra. Então, ultra, extra, des e in são prefixos que nos ajudam a formar palavras novas. Esse é o pedacinho que a gente põe depois, no final da palavra. Ah, esse também vai receber um nome. Sabe que nome que ele recebe? Sufixo. Sufixo é o pedacinho que a gente coloca depois da palavra e que vai nos ajudar a formar uma nova palavra, tá? Então, eirão, ejo, dade, mente são sufixos que nos ajudam a formar palavras novas. Mas sabe de uma coisa? Existem palavras que a gente pode formar usando um prefixo antes e um sufixo depois. E aí, pensou qual que é essa palavrinha? A palavrinha que eu vou formar é infelizmente. Eu tinha o infeliz e o felizmente. Se eu ajuntar as duas, eu formo infelizmente. In, o prefixo, mente, o sufixo. Eu formo uma terceira palavra através de feliz. E eu vou colocá-la aqui no meio do caminho, porque ela foi usada com um prefixo e um sufixo. Ok? Deu para entender? Então agora, para treinar um pouquinho isso, você vai fazer na sua casa aí agora, no seu livro de português. Você vai fazer as atividades para mim da página 73 e 74. Combinado? Depois a gente vai corrigir. Beijos!